Gostaria de agradecer a atenção de todos e parabéns por vocês estarem aqui, mostrarem interesse. É o primeiro passo para vocês andarem sozinhos. A gente, eu vou contar alguns causos para vocês. Antes de mais nada, só me apresentar, se alguém não conhece, Everton, né? O professor Água. Eu trabalho com área contaminada aqui no Brasil desde sempre, né? Um dos primeiros trabalhos, a gente tinha uma dificuldade muito grande quando a área estava começando. E eu fiz o meu mestrado, sou geólogo da USP e fiz o meu mestrado na USP. Depois fiz o doutorado em Waterloo. Naquela época, só para quem não sabe, quando eu fui fazer o meu doutorado, que a gente trabalhava, fui fazer uma análise de benzeno, tolueno, o famoso BTX na água. E eu fui tentar vender esse serviço, mostrar para conseguir algum apoio das empresas que têm os postos de gasolina. Ninguém fazia nada com vazamento de gasolina na época. Nada. Não tinha demanda. A CETESB estava começando a se preocupar com o assunto, mas as empresas não eram demandadas para isso daí. Vocês têm que entender como vocês vão trabalhar nisso. A área de meio ambiente, todo mundo joga para a torcida e é bacana com o meio ambiente, mas todo mundo trabalha com o meio ambiente em geral quando é forçado a trabalhar com o meio ambiente. É assim que funciona. Então, se não tem exigência para cuidar de áreas contaminadas, ainda mais uma coisa que está escondida, as pessoas não fazem. Então, na época, eu ia conversar com as empresas de gasolina. Naquela época, tinha eram algumas empresas que estavam há muitos anos no Brasil, as coisas mudaram, que era Texaco, Esso, Shell, Petrobras, Ipiranga e São Paulo, que tinha aqui em São Paulo. Eram essas, eram seis. Eles chamavam das seis irmãzinhas aqui, porque eles conversavam entre eles, e tal. Eram as irmãzinhas. Aí eu fui falar para o cara, olha, mas isso é média, a concentração é medida em partes por bilhão. Aí o cara da empresa falou assim para mim, traz a água aqui que eu bebo. Foi a primeira resposta que o cara deu. Ou seja, essa concentração não serve para nada, Everton. O que você está fazendo aqui? Para de encher o saco. Foi essa a primeira reação. E hoje é um mercado grande, forte e que pode ser muito mais forte. Então, para vocês verem, imagine alguém que vai conversar no trabalho e as pessoas nem sabem que existe. Então, foi a primeira coisa que aconteceu. Mas esse mercado cresceu e as pessoas passaram a ter uma preocupação muito grande com o mercado. Com o mercado não, com a contaminação. A contaminação virou algo mais importante. Todo Toda primeira coisa que acontece, quando você toma notícia e você não entende do assunto, naquela época a área de contaminação de solo e água subterrânea estava começando. Então as pessoas têm receio. Quando tem receio, aí o órgão ambiental e os governos e quem cuida disso, ele tem medo de fazer alguma coisa errada, então ele exige coisa demais. Então tinha um nível de restrição bem alto e era mais difícil de você trabalhar, porque tudo era as empresas exigiam demais e aí quem contaminou não conseguia fazer. Então teve aquela disputa inicial. Isso é sempre assim. Aí depois de um tempo as pessoas começam a trabalhar, geram uma massa crítica, todo mundo começa a entender e essa proximidade com o conhecimento gera um pouco de conforto. Então hoje os órgãos ambientais exigem muito menos do que exigiam lá atrás, muito menos. E por quê? Porque ganharam um certo conforto como líder e acabou. Existe uma frase que diz que a familiaridade gera desprezo. É por aí o caminho. Pode-se exigir muito mais, porque precisa se exigir muito mais, né? Então, vocês estão num mercado que é um mercado potencial gigantesco. Tem inúmeros contaminantes que ainda vão ser descobertos, alguns estão entrando na lista de compostos a serem analisados agora, e muitos outros vão entrar. Tem muita coisa para fazer, muito para se estudar e muito para se produzir. E, em resumo, para vocês que estão entrando no mercado, tem muito dinheiro a ser feito. Tem muito trabalho, vocês estão aí
investindo em si próprios, que é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? É em conhecimento, que você nunca vai ser roubado, não vai perder, e vale muito a pena. Então, eu defendo desde sempre, sou professor, suspeito, mas eu defendo que as pessoas se treinem constantemente. Só isso faz com que você melhore a sua situação e a sua posição dentro de qualquer mercado. E como a gente vai ficando velho, e se você estudar, o tempo vai passar, se você não estudar, o tempo vai passar também, é melhor você sempre se atualizar, porque você vai melhorando com o tempo, igual vinho, a gente vai ganhando qualidade com o tempo. Vinho bom, né? Vinho vagabundo piora com o tempo. Então, já estão aqui, vocês já são vinhos bons, vocês vão só melhorar. Então, isso daí é importante. Aí, eu trabalho com o pessoal da USP, eu sou um filho da USP, e eu tenho uma justificativa interessante para vocês, que vale para a carreira. Nos Estados Unidos, tem uma coisa que eles chamam de Ivy League, mas eles têm uma coisa que eles chamam de Alma Mater. A Ivy League são as 5 principais universidades dos Estados Unidos, mas tem várias que são muito fortes. Então, o lugar de onde você veio passa a ser sua alma mater. Todas as escolas que você participou são escolas que são agregadas ao seu nome. Lá no teu currículo tá, você estudou em tal lugar. Então, você vê, por exemplo, no Brasil, vários políticos gostam de falar que vieram, que, que participaram de Stanford, não sei o que lá. O cara vai lá, faz um cursinho de uma semana e, paf, põe no currículo que ele é de Stanford. Por quê? Porque o nome traz muito prestígio. Isso é extremamente importante. No Brasil, não tem-se isso oficialmente utilizado como é nos Estados Unidos. Lá, o sujeito se forma numa universidade grande e ele põe dinheiro no bolso dele. Ele ficou famoso, ele põe grana lá na escola. Por quê? Porque uma escola que vai formar bons alunos vai dar mais respaldo para quem veio de lá. Ajuda a moral dele. Ó, eu saí daquela escola que é uma escola super boa. Aqui as escolas de prestígio são usadas. Se você abre o LinkedIn das pessoas, né, que hoje é a principal rede de divulgação de prestígio pessoal, né, você vê lá que a pessoa veio de tal local. Pode contar, isso daí interessa para quem lê muito. É empregabilidade, é forma de você se colocar. A escola, o lugar de onde você veio, ajuda muito. Se você veio de um lugar que tem nome, é fácil de você ser reconhecido por quem veio daquele local. Você conta, ó, estudei, falei com tal professor, você gera network, você gera possibilidade de se posicionar. Então, se você vai estudar e você tem uma possibilidade de fazer, você tem 2 ofertas parecidas, é melhor sempre você ter uma que te agregue título. Dou um exemplo para vocês. Quando eu fui fazer em Waterloo, quando eu comecei a estudar hidrogeologia, fazendo mestrado, né? Foi lá que eu descobri que o Waterloo era o maior nome do mundo na área de hidrogeologia e de hidrogeologia de contaminação. Quem faz em Waterloo tem nome. Então, na época, eu peguei esse exemplo no Brasil a gente tinha uma escola muito forte. Hoje não está tão forte assim, mas o Brasil é um país que fez Itaipu, fez grandes obras de engenharia, de barragem. A maior parte das pessoas na época que foram se formar, dos técnicos de geologia de engenharia, né? O Jubal depois pode falar para vocês, ele estava mencionando o IPT, mas a turma da geologia de engenharia tem como alma mater no Brasil o Imperial College de Londres. O cara é do Imperial College, você já sabe que se ele veio, se ele faz engenharia, geologia de engenharia, ele está no time dos caras que participaram de grandes obras e ele tem facilidade de acesso a essas mesmas pessoas. Então, quando eu fui estudar lá, eu pensei, putz, Waterloo, eu não conhecia o nome, mas Waterloo
é a meca de hidrogeologia. Eu falei, se eu for para lá, vai criar, Waterloo é para criar uma ligação forte com essa área no mundo inteiro, porque é a maior escola e tal, e de verdade já era e virou a referência da. Então, eu estou dando isso para vocês pensarem quando vocês forem fazer as coisas, que, que nome conta. É triste, às vezes você tem um professor que não é tão bom quanto em outro lugar, mas sempre tem professores bons, tem contatos, mas vocês vão agregar coisas no currículo de vocês que é extremamente importante, tá? Para vocês pensarem no investimento. Investimento de aprender, vocês vão ter a ligação da escola, que vai te dar a orientação, os professores te dão uma quantidade de matéria, mas você vai continuar estudando sozinho. Hoje você consegue fazer um monte de coisa olhando na internet e você vai aprendendo. Você só precisa de um norte e você vai se direcionando e vai se especializando. E num mestrado, num curso tipo da USP, quando você vai num local que tem a metodologia da universidade, você sai com muito mais autoconfiança. Por mais que você sofra, que você saia reclamando, a gente é aluno, né? A gente reclama pra caramba. Sempre que você está aluno, quando você está sofrendo, você reclama. Mas, quando passa o tempo, você olha para trás e você vê que você ganhou autoconfiança em conseguir fazer coisas você mesmo, né? Isso é extremamente importante. Então, a gente vai trazer para vocês aqui um pessoal para falar um pouco do curso. E eu tenho o prazer de ter tido várias das pessoas como meus ex-alunos, né? E no caso, você fala, putz, o cara, não sei o quê, metidão, vem falar dos outros alunos dele aí. Não, não é exatamente isso. Às vezes eu peguei um mercado no começo, né? Então, quando você está no começo, é mais fácil você ser o craque do time. Ninguém sabe jogar ainda, né? É muito mais tranquilo, que era o meu caso lá. Eu podia ser o craque do time, tinha meia dúzia, eu podia ser escalado facilmente, né? É igual quando eu fazia doutorado, eu sempre era escalado no time de futebol lá de Waterloo, porque não tinha quem sabia jogar futebol, né? Brasileiro era escalado. Aqui no Brasil eu ficava sempre na reserva, não tinha chance. Mas é onde você está. Então o que eu conto para vocês é o seguinte: se você tem medo, quando eu estava para ir para Waterloo, eu tinha um baita receio, né? O Marcelo pode contar, porque o Marcelo eu ajudei ele a ir para lá para Waterloo também. Ele vai contar para vocês, vocês vão ver. Mas eu tinha um receio. Aí uma pessoa falou para mim assim, que foi o Bob Cleary, que é outro normal, foi meu orientador de mestrado aqui no Brasil. Ele já não está no Brasil faz tempo, mas ele tem um curso famoso. Ele falou: Everton, você eu já estava com a empresa, já estava vendendo serviço para posto de gasolina. Eu sempre tive uma vocação empresarial, né, grande, que eu sempre gostei de fazer essas coisas. Ele falou: Everton, se você está conseguindo fazer algum dinheiro com o que você sabe, você vai ganhar muito mais sabendo muito mais. Não tem risco, não tem o que perder estudando. E eu falei, beleza, acreditei na história. E deu certo, deu certo. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: às vezes você está com medo de fazer, porque imagina eu ia largar um negócio aqui, já estava andando, você fica 4, 5 anos fora do país, você volta, ninguém lembra mais de você, né? Então você recomeça tudo. E deu certo. Vocês que estão aqui e ainda vão estar continuando com contato no mercado, vocês aproveitem esse tempo, invistam em vocês mesmos, aproveitem esse tempo que só pode ajudar. Não tem como dar errado, só pode ajudar. Eu garanto para vocês. É uma área boa, vocês vão ver as pessoas que conhecem da área vão falar, mas é boa. E além de tudo, vocês vão encontrar um monte de gente, vocês vão se divertir, vocês vão se encontrar, tomar cerveja sobre o assunto. Vai ser um bom caminho, tá bom? Então é isso, deixa eu chamar. Agradeço novamente vocês por estarem presentes aqui. E vou chamar, então, agora é o Jubal. Vai lá, Jubal. Você se apresenta, fala seu nome, né? O que que você faz da vida e por que que você está aqui para falar com eles. Vamos lá. Então, meu nome é Jubal Cabral Filho, eu sou paraense, sou geólogo, agora já com MBA
que eu chamo GAC, né, que é Gestão de Áreas Contaminadas, mais um monte de nome que tem junto. Também tenho especialização em engenharia de minas e de saneamento ambiental. Bom, eu vou falar um pouco sobre alguma coisa que o professor Everton já disse e que é muito importante. A primeira delas, no meu ponto de vista, é que eu fiz uma pausa muito longa nos meus estudos. Talvez aqui eu tenha o dobro da idade de alguns estudantes, talvez o triplo, mas isso não me incomoda, porque quando eu resolvi continuar a estudar, isso só foi, me fez bem. Eu passei a olhar todas as situações que eu tinha enfrentado como geólogo de campo e passei a fazer cursos de pós-graduação, olhar com uma atenção diferente, né? E quando eu me inscrevi para fazer o curso da, da USP, da Escola Politécnica, em Gestão de Áreas Contaminadas, eu tinha um grande receio de não me acomodar na turma, porque eu estava muito tempo longe da cadeira escolar. Então, no começo, eu tive problemas terríveis de me acomodar dentro daquela turma. Mas eu tive colegas maravilhosos que me ajudaram a me posicionar, que me deram dicas, que até que evitaram que eu fugisse da turma. Foi uma época que eu quase desisti, mas eu continuei, porque tive colegas e também quero lembrar aqui uma professora maravilhosa que já faleceu 2 anos atrás, a Marilda, que ajudou a gente, os estudantes, de uma forma impressionante. Eu lembro dela com saudade, sabe? Porque quando eu fui receber o meu certificado, ela enviou para a maior parte da turma, era uma época de Covid, e ela enviou para a maior parte da turma pelo correio. Eu falei, negativo, eu vou buscar o meu da sua mão. E tive isso, né? Fui buscar nas mãos da Marilda. E a figura Marilda, ela mostrava que ela conseguia sintetizar o que os outros professores deste curso queriam passar para nós. Isso foi muito importante. Eu acredito que as outras turmas devem ter professores que estão fazendo a mesma coisa, né? Infelizmente, a Marilda se foi assim, numa rapidez incrível. Agora, em abril, fazem 2 anos que ela faleceu. Eu lembro da idade, tudo isso. Bom, e, bom, então deixa eu falar um pouquinho mais de outras coisas, fugir um pouco dessa lástima. Então, como geólogo, eu comecei a olhar situações de contaminação que me incomodavam e eu queria aprender mais. Eu trabalhei muito tempo como responsável técnico de áreas de garimpo. Garimpo, todo mundo sabe, é uma briga terrível, de que a contaminação é muito grande. Só que eu não olhava para a contaminação do mercúrio, eu olhava para outro tipo de contaminação das águas. No garimpo, só conversando, no garimpo existe a lavagem de louças, a lavagem dos utensílios, lavagem de roupa, tudo com que boa, com saponáceos de modo geral. E isso aí tudo ia para o rio. E me incomodava na cidade que eu residia, essa situação, aquele cheiro de sabão que a gente ia, porque lá nós costumamos tomar banho na beira do rio. Apesar de ter água em casa, mas a gente gosta de ir para a praia. Mas aquilo me incomodava, aquele odor ruim dentro do rio. E eu comecei a me preocupar com isso. Então, o intuito de fazer o curso de gestão de áreas contaminadas era voltado para essa situação. E depois, quando eu terminei, e estava com o certificado na mão, começaram a ocorrer situações que eu chamo de catastróficas. Os órgãos ambientais competentes começaram a queimar equipamentos, né? Então, quando queima um equipamento que tem 200 litros de óleo no seu tanque, explode o equipamento, o óleo vai para o subsolo, contamina. A fumaça negra vai para o ar, contamina. Então, comecei a escrever sobre isso também nos jornais e outros locais, para que as coisas melhorassem entre nós.
Mas para fazer isso, precisava do apoio governamental, porque é deles que saem todas as ações de fiscalização. E não encontrei isso aí. Também fiquei quieto, comecei a escrever e fui fazer outros cursos para avançar um pouco mais no conhecimento e poder ajudar. Então, passei a, quando fazia meus projetos de recuperação de áreas degradadas, colocar a contaminação, não só a área degradada, mas a área contaminada dentro dos meus planos. E isso trouxe algum conforto, de modo geral, para aquilo que eu fazia. Porque até os analistas que olhavam os meus projetos, eles para que isso? Por que isso? Ele não conseguiu entender aquilo que eu tinha conhecimento e que estava tentando ajudar. Ah, e, infelizmente, no local onde eu morava, a gente não tinha um reconhecimento muito grande. O profissional não era reconhecido de forma adequada. Então, desde o ano passado, eu me mudei, eu vim para Goiás, que é um lugar que o licenciamento ambiental funciona de forma diferente. Aqui tem uma empresa, a Tecplan, que é associada ao AESAS, que faz um trabalho eficiente, né? Então, eu vim para cá porque aqui o profissional começou a ser reconhecido. E isso é bom. Mas isso é o que eu diria assim: cada um de nós tem que fazer uma parte importante para que o nosso colega que vê lá atrás ele seja reconhecido também. Eu não estou fazendo nada para mim hoje, porque eu sei que eu já sou um idoso, né? Então, mas tem muita gente que vem atrás de mim que eu estou conseguindo ajudar. Para este curso mesmo, eu recebi alguns alunos vieram me perguntar como era, o que que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir em relação ao curso. E eu dei algumas sugestões para eles. E isso me conforta também saber que, de alguma forma, eles foram lá no LinkedIn e viram o meu perfil. Você pode me ajudar? Você pode me falar com o meu curso? Você pode me dizer se eu vou ter problemas? E sempre eu disse: olha, você só vai ter problemas se você quiser ter problemas. Os problemas são criados por nós, não são. O curso não te dá nenhum problema. Pelo contrário, o curso vai te ensinar a resolver grande parte dos problemas que são causados. Everton, por enquanto era isso que eu tinha para falar sobre o curso. Tá ótimo, muito legal a sua experiência. O Jubal foi um dos alunos do curso, teve uma boa participação. Obrigado por ter falado as boas palavras da Marilda. A Marilda, de fato, faz muita falta para a gente. Mas a gente tem a Lélia que vai falar aí. A Lélia tá fazendo às vezes da Marilda aí, né? E também está fazendo um trabalho muito bom. Gente, agora eu vou trazer para vocês um grande amigo meu, o Michel, para falar. Michel, a mesma coisa. Se apresenta para todos aí, conta o que que você faz da vida, por que que você está aqui, por que que eu te chamei, só porque você é bonitinho, né, 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 né. Na verdade, o motivo principal é que eu tenho um laboratório, vai todo mundo virar consultor aí, se já não somos especializados, vão comprar análise dos meus laboratórios, brincadeira. Bom, gente, obrigado aí, Everton, pelo convite. Eu tenho o prazer de conhecer o Everton aí há quase 20 anos. Quando eu era vendedor da Bioagro, o primeiro laboratório que eu trabalhei, eu batia lá na Hidroplan lá e pedia amostra e deu certo. Deu tão certo que eles até hoje não mandam amostra para mim, continuam mandando amostra para a Bioagro. Mas o importante é a cerveja que a gente toma e a amizade que a gente faz. Na verdade, o Everton me convidou para falar um pouquinho da minha carreira no mercado de áreas contaminadas, né? Como eu disse, esse ano aqui eu vou ficar de maior, vou atingir 18 anos que eu já estou atuando nesse mercado. E basicamente eu trabalho numa ponta que é muito importante para os consultores ambientais, né? Que são vocês, né? Que é a área do diagnóstico, né? Então eu sempre faço um paralelo com, eu até falei isso na mesma coisa no dia do evento presencial, né? Eu costumo sempre fazer um paralelo que a incorporadora, a indústria, ela é o paciente, o Everton, os consultores, as empresas de consultoria são os médicos e nós somos o laboratório, né? Então você só consegue fazer um trabalho bem feito se você tem uma investigação bem feita com a ferramenta adequada, que seria o exame adequado, para você tomar a ação correta, que é propor uma remediação ou comprovar que realmente você não tem um problema naquela área, né?
E falando um pouquinho do negócio em si, né? Eu comecei, é, como vem, na verdade, eu sou técnico em química, né? Depois, na faculdade, eu fui para a parte de marketing, mas trabalhei em laboratório químico. Foi quando eu tive o primeiro contato com área contaminada, numa indústria no ABC que eu trabalhava. Foi a primeira vez que eu me deparei com a fase livre. Eu pus até o dedo na troço. Hoje eu vejo e falei, meu, eu pus a mão na fase livre, como eu sou burro. Mas naquela época, no longínquo ano de 1998, eu não sabia que o troço causava câncer, né? Mas enfim. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com aquela situação que existiam pouquíssimos laboratórios no Brasil. A vida passou, o mundo girou, eu entrei na área comercial, trabalhei em indústria química, quando eu me deparei com a parte do laboratório, né? E quando eu entrei nesse mercado laboratorial, que eu comecei a trabalhar, foi exatamente assim, um pouquinho depois que teve aquela mudança da questão dos postos de combustíveis, da troca dos tanques, enfim, e isso Isso. gerou uma demanda enorme de amostras, né? O mercado mudou tanto para quem não é tão novo no mercado assim, que naquela época as grandes consultorias, né, a Hidroplan, as consultorias internacionais tinham esse mercado. E hoje isso girou tanto que isso hoje está na mão de consultorias menores, laboratórios menores, o preço caiu, a qualidade do serviço caiu, e é triste, porque é mais ou menos igual o Everton estava falando no comecinho. As pessoas se acomodaram, o Estado não investe, e a gente, no Brasil, infelizmente, assim, a gente estava entre os palestrantes fazendo um brainstorm antes da reunião, citando a tragédia do Rio Grande do Sul, que aqui a gente só se depara com a preocupação do Estado quando estoura alguma bucha, né? E, as áreas contaminadas é uma bomba relógio, se é que a gente pode falar assim, né? Hoje existe uma preocupação no estado de São Paulo, puxado muito pelas grandes indústrias e principalmente hoje pelo mercado imobiliário, mas isso é um problema que existe no Brasil inteiro. Eu, recentemente, agora, fazem 20 dias, eu participei de um projeto no Rio de Janeiro, que a cidade de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ficaram 4 dias sem água por conta de uma contaminação de tolueno no rio, na captação. O SEDAI não fornecia águas do rio, águas do rio não fornecia água, e nós fomos com o nosso laboratório móvel lá numa emergência ambiental para ajudá-los na investigação. Mas é uma tragédia. Daí foi o INEA, foi a Petrobras, foi a Polícia Civil, aí todo mundo se preocupa, mas ninguém trabalha na prevenção dessas questões, né? Então, o que que eu posso falar para vocês desses 18 anos, né? Passado esse tempo que eu trabalhei nessa empresa que na Bioagri, né? Não tenho vergonha de falar porque aprendi muito lá. Depois de lá eu tive a oportunidade de trabalhar quase 10 anos numa empresa chamada Corplab, que se transformou numa multinacional também chamada LS, foi adquirida. E há 7 anos, eu e o meu sócio, que chama Rafael Sato, uma pessoa bem conhecida, uma das pessoas mais renomadas na questão de intrusão de vapores no mundo hoje, né? Nós desenvolvemos um amostrador passivo, que é uma ferramenta importantíssima hoje para identificar áreas fontes na a área fonte quando você tem problemas de voláteis, principalmente, e você direciona muito melhor a sua investigação, os postos, a sondagem, né? E por fazer esse trabalho, esse produto é uma patente nossa, foi crescendo, a gente começou a fazer análise de TO15, que também é para determinar o risco, né, de inalação de vapores, de intrusão. Hoje, fora dos Estados Unidos, a Vapor Solutions é o maior laboratório dedicado ao estudo dos vapores, né? Assim, nós somos líder de mercado no Brasil. E fora dos Estados Unidos, nós somos o maior laboratório de vapores também. E somos do tamanho dos laboratórios que lá estão. E agora, um outro laboratório nosso que é a Vessol, a gente vai começar a fazer TO15 lá dentro de 40 dias também no mercado dos Estados Unidos. Recentemente, há um ano e meio, dois atrás, a gente teve a oportunidade de participar de um processo e a gente adquiriu um laboratório chamado Barrem, que era da Geoclock, né? A Geoclock tinha esse laboratório por 20 anos, mas eles não conseguiam escalar. Por exemplo, o Everton não ia mandar amostra para o concorrente dele. Então, eles não conseguiam escalar. Foi a oportunidade, os clientes viam na gente, né, na Vapor Solutions, um atendimento diferenciado, é, que se dedicava ao cliente com prazos muito bons, discussão dos projetos, e incentivavam a gente, ó, vocês têm que ter um laboratório de água e solo também, para vocês fornecerem o mesmo tipo de atendimento, e a gente foi, né?
Então a gente comprou o Barrema, hoje ela se chama Vessol, né? Hoje a gente triplicou o recebimento de amostras desse laboratório já, a gente tem um time muito bom lá, quase triplicamos o número de funcionários também, e nesse inteirinho a gente está abrindo um laboratório em Sumaré para expandir a operação, fazer PFAS, que é uma dos contaminantes emergentes aí que o Emerson, que o Everton citou no começo, né? Isso é uma análise que vai vir, não tem jeito, vai ser uma demanda. Recentemente entrou agora nos Estados Unidos a exigência para análise disso na água potável, na legislação, e vai vir para o Brasil também, que é um contaminante que está em todo lado. Então, nós vamos começar a fazer PFAS aí nos próximos meses. E também tivemos a oportunidade de abrir um laboratório nos Estados Unidos, que também é Vessol para fazer os nossos produtos lá, né? Então, Ô, Milton, resumidamente, essa é a minha carreira no mercado ambiental. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte: é uma área que cresce e é carente de bons profissionais. Existem profissionais, mas é carente de bons profissionais. E eu assino embaixo de tudo que o Everton disse, né? Ainda mais com a USP por trás, com essa carreira, com as competências. É uma área que ainda está em desenvolvimento. A gente, basicamente, quando fala de área contaminada, a gente fala 90% do estado de São Paulo, 70% a cidade de São Paulo. Então, se abre um horizonte muito grande para quem quiser entrar nesse mercado e se dar bem. Eu tenho certeza, tanto para empreender, trabalhar em grandes empresas, eu acho que quem optar por fazer aí o curso vai estar dando um passo muito assertivo na carreira. obrigado, Michel. Obrigado. Michel é um exemplo aí, trazendo alguém que está já há tempo no mercado para vocês verem a experiência e a boa expectativa que ele tem. Vamos lá, vamos falar agora, trazer uma outra ex-aluna, Gabriela, por favor. Você se apresenta, né? Conta o que você faz, conta a sua experiência para a gente, por favor, Gabriela. Bem-vinda. Obrigada, Everton. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para participar, tá, do evento. Então, meu nome é Gabriela, eu sou engenheira química, eu sou doutora em engenharia química também pela USP. E diferente do Jubal, né, apesar de eu ter feito o curso junto com ele, né, na primeira turma, né, lá em 2018, eu não era da área. Então, quando eu comecei, foi um pouco desafiador, assim, para mim, entrar, né, nesse meio, mas também é muito gratificante poder ter profissionais, né, da área que trouxeram, né, todo esse conhecimento, essa experiência, né, dentro do curso, não só com disciplinas com assuntos assim muito complexos, mas ao mesmo tempo que permitiram que eu tivesse uma base, né, para conseguir seguir com meus estudos, né, porque no doutorado eu trabalhei com remediação, não, na verdade no mestrado eu trabalhei com remediação de solo, né, contaminado por HPAs, e no doutorado eu já fui para metais, mais a parte de análise dessas amostras de solo, também uma área contaminada em São Paulo, né? Hoje eu estou em João Pessoa, não estou mais em São Paulo. Eu estou como professora aqui da UFPB, mas todo esse conhecimento agregou muito assim na minha experiência mesmo, né? Enfim, nas minhas pesquisas e tudo que eu fiz na época também. A Marilda foi minha orientadora, né? De grande parte, tanto do mestrado, também do doutorado. E, enfim, acho que é isso, assim, em relação ao curso, no início eu fiquei com um pouco de receio, né, de fazer o curso junto com o doutorado, né, assim, uma especialização na USP, e eu com as disciplinas do doutorado, e a Marilda falava, mas como é nesse formato EAD, você vai poder conciliar, estudar no seu tempo, e eu, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas deu tudo certo. No curso, assim, as aulas sendo gravadas, né, isso permite que a gente tenha, de fato, essa flexibilidade. Então, para questão de horário, assim, organizar os seus horários e, ao mesmo tempo, ter o contato com o professor, que eu acho que isso também é um grande diferencial, né? Nos fóruns, a gente tem um contato direto com o professor, e tem os encontros síncronos também. Apesar das aulas serem gravadas, né, nós temos esse suporte.
Então, isso é bem interessante. E, no mais, assim, em relação ao curso em si, as provas também sempre foram bem tranquilas, a parte da monografia também para desenvolver, apesar de dar às vezes um frio na barriga, né, de, enfim, vir assim, colocar o seu conhecimento no papel ali, né, ter aquele prazo, a gente, enfim, defendeu, e na época a primeira turma defendeu já ali junto com a pandemia, então já foi também no modelo EAD, né, as bancas foram online, e foi assim uma experiência bem diferente, assim, mas muito enriquecedora. Eu gostei bastante de ter feito o curso, né, ter tido essa oportunidade. Muito legal, obrigado, Gabriela. Mas é isso mesmo, a gente dá frio na barriga com monografia, mas a gente vai passar a vida correndo atrás do relógio para entregar as coisas. Né? É só um trabalho a mais. A gente tem um certo receio, mas vai passar a vida fazendo isso, né? Vamos lá, obrigado. Agora eu vou chamar o Marcelo. Marcelo já foi meu ex-aluno e, por um azar dele, ele vira meu amigo forever, né? Ex-aluno. Fala, Marcelão. Bem-vindo aí. Boa noite a Conta todos. aí, Everton, quem é o você é seguinte, de novo? sobre essa questão de amizade, né? Esse é um mercado, é um nicho de mercado relativamente pequeno. Então é o seguinte, todo mundo acaba se conhecendo. Sempre quando eu conheço alguém que eu nunca vi, né? Por exemplo, eu falo, olha, é questão de tempo até a gente se conhecer. É, isso é uma coisa muito boa, porque como a gente vai criando uma relação de comunidade, né? A gente vai trocando informação, a gente tem algum problema, você joga, levanta, alguém pode me ajudar, tal, não sei o quê. É legal poder ser amigo no meu caso aí, do meu mestre Everton aí, e de tantos vocês, quem de vocês aí que eu não sou amigo, é só questão de tempo, é que não deu tempo ainda da gente se conhecer. Mas isso é legal dentro dessa área, né? Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marcelo Souza. Eu estou falando de Goiânia também. Jubal, foi uma surpresa saber que você está em Goiânia. Você vê como o mundo é menor do que parece, né? Eu jamais estaria esperando que tinha alguém de Goiânia aqui. Eu sou nascido e criado aqui em Goiânia. E eu vou contar a história rapidamente para dar um contexto. E eu acho, depois vou falar alguns pontos que eu acho que seriam interessantes para vocês refletirem, né, nessa questão do MBA, na Poli, áreas contaminadas, atuação em áreas contaminadas, pensar o futuro, né? Eu sou nascido e criado em Goiânia, saí de Goiânia para fazer engenharia civil na Poli. Então, desde o começo do curso, para mim ficou claro que eu não queria mexer com construção civil, me atraía muito mais as grandes obras e seus grandes impactos ambientais. Comecei a trabalhar com a professora Maria Eugênia Boscov, lá no Laboratório de Mecânica dos Solos, trabalhando com material de impermeabilização de base, de aterro. Então, comecei a olhar transporte de contaminantes em solos compactados, tal. E quando eu, né, pisquei, me formei, eu estava trabalhando nessa área de hidrogeologia de contaminantes. Eu comecei a carreira na CSD Geoclock, que hoje acho que chama EBP, que aí, na época era uma grande empresa de consultoria brasileira, né, capitaneada pelo Dr. Ernesto Moeri. E aí, nesse negócio da Geoclock, eu tenho primeiro uma reflexão para vocês já. Porque assim, como engenheiro civil, eu trabalhava no departamento de engenharia de projetos. Então, eu trabalhava em projetos de remediação. Projetos de remediação, né, e eu trabalhava como engenheiro civil. Eu notei uma coisa interessante. Falei assim, eu estava fazendo a infraestrutura civil de sistemas de tratamento, né, que são pequenininhos, né? Uma base, põe um tanque em cima, põe uma bomba em cima. É, e também fazendo alguns projetos de remoção, que também, do ponto de vista de engenharia civil, não é um grande desafio, é só um buraco, né? Você começa, faz o buraco, e depois o engenheiro civil pensa o prédio inteiro em cima que você vai fazer ali. A gente parava só no buraco, colocava solo limpo em cima de novo. Então, eu pensei assim, se eu for continuar nessa área, eu não posso
eu não posso ser simplesmente um engenheiro civil, porque senão eu vou ficar fazendo basinha de tanque, canaleta, escavaçãozinha. Ou eu vou virar um engenheiro civil, saio daqui da Geoclock e vou trabalhar em alguma outra empresa, ou eu vou ter que me abraçar com essa área ambiental, que na época não existia engenharia ambiental na Poli, né? E aí eu acho que é uma coisa importante para essa discussão do MBA na Poli, né? Porque assim, o que que é fazer um MBA na Poli, gerenciamento de áreas contaminadas? É você dar um mergulho, você abraçar, você dar um passo em direção a se especializar nessa área, um passo importante, um passo grande, e que vai mudar de uma maneira significativa a sua relação com o tema e a sua relação, a sua posição dentro do mercado. Então, eu decidi por continuar na área ambiental, eu falei, tem que estudar então. E aí fui fazer o curso do Everton lá na USP, né? Na época, eu lembro, os meus colegas, se você olhar hoje, estão todo mundo nas grandes empresas de consultoria no Brasil inteiro aí, estava assistindo a aula lá com a gente. E calhou, né, da, da minha esposa, Juliana Freitas, conseguiu uma bolsa para ir para a Universidade de Waterloo. Ela trabalhava na CETESB na época. E aí foi assim, eu ia para Waterloo, né, como marido da Juliana. E aí eu falei pro Everton, já trabalhava na área também. A Juliana, a gente se conheceu na Politécnica, excelente aluna, né? Então a Juliana já estava com a vaga dela garantida. Eu falei assim, pô, Everton, será que dá para eu fazer lá um mestrado, né? Tal, faz aí uma carta de recomendação. E, e aí, eu falei no primeiro evento e digo agora, a, a lealdade é a forma mais sincera de amizade. Porque ele poderia ter falado assim, né, vai, não, vai lá, vai dar, né, vai dar certo, você consegue, né? Ele falou, olha, é o seguinte, cara, difícil você conseguir. Você tem seu inglês, eu nem sei se você fala inglês ou não, mas se você nunca morou fora, é ruim. Seu inglês vai ser pro padrão lá, para você escrever, participar, seu inglês vai ser ruim. Aluno internacional paga o dobro do aluno canadense. É, então, assim, E outra coisa, USP, Poli e tal, né? Assim, aqui tem um peso muito grande, mas lá você já dá uma diluída já no, né? Não é diferente você chegar, você não está chegando de Harvard, você está chegando da USP, né? Então, ele me lançou a real e falou assim: olha, vai ser difícil, mas faz alguma coisa, trabalha de campo. Aí que veio a coisa que me ajudou bastante. Ele falou: faz trabalho de campo, bate na porta das empresas de consultoria, é, e me escreveu a carta de recomendação. E foi legal ter ido sabendo que as chances eram pequenas, porque eu cheguei lá desesperado para aproveitar a oportunidade, né? No fim, né, resumindo a história, porque a gente tem só 10 minutos. Deu certo, eu consegui uma posição no mestrado, depois virou um doutorado. É, Para que serve? e aí eu voltei, eu Para fiz que doutorado lá serve? com modelagem matemática, né, de águas subterrâneas. Eu voltei para cá, para o Brasil, em 2013. Aí eu cheguei, trabalhei na. Eu digo, eu brinco que eu inaugurei a quarentena antes da pandemia. Eu cheguei, como o Everton falou, você chega, ninguém lembra de você mais. Eu falei, vou fazer modelo matemático em casa. A Hidroplan, inclusive, foi meu primeiro cliente no Brasil, foi a Hidroplan. E aí, mas eu estava sem ritmo de jogo, sem pegada no mercado. É, e aí eu que ficava sozinho em casa, muito ruim. Também tem outro ponto aí que eu estou dizendo para a questão do MBA, porque o MBA é um lugar que você encontra pessoas também, você conhece pessoas. Então eu estava sentindo falta de pessoas, né? E aí eu acabei conseguindo, fui para Arcades, decidi trabalhar, fui para Arcades, trabalhei alguns anos na Arcades, em São Paulo. E aí em 2016 eu saí da Arcades e montei a minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né? E aí eu queria falar com vocês, né? E estou aqui conversando com vocês hoje. Queria falar com vocês sobre algumas coisas a ter em mente com relação à questão de áreas contaminadas e com relação ao MBA. Primeira coisa, queria reforçar esse ponto que o Everton falou da alma mater, não sendo só uma coisa que você faz para o mercado, mas uma coisa que te dá autoconfiança. Que você, quando você passa um tempo numa instituição, você perde o medo dela.
Então, mesma maneira, eu passei tendo doutorado lá em Waterloo como Everton, ele falou assim: legal de você fazer o doutorado é que agora você pode dizer não sei. Você não tem mais medo de falar que você não sabe. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Você chega, vai conversar com um figurão aí da hidrogenia, você olha para ele, cara a cara, fala normal. Então, isso é uma coisa muito boa, traz um benefício muito grande. Esse benefício não só alma mater para o mercado, mas para você mesmo. Então, passar um tempo na Poli, né? Para quem já passou um tempo na Poli, legal que você vai ver a Poli sobre outra ótica. Para quem nunca passou, é legal para isso também, né? A USP, Escola Politécnica, você vai virar a sua casa, vai chegar em casa, né? Quando eu vou hoje na USP, eu chego, entro no laboratório de mecânica dos solos lá, como se eu tivesse acabado de sair do último dia. Eu chego lá e falo, estou em casa, voltei para casa, e aí? Sai conversando com todo mundo. Então vocês vão ter essa relação, é legal. Segunda coisa que eu queria falar é a ideia de você abraçar, né, de você dar esse passo em direção a essas áreas contaminadas. Nenhum curso de graduação realmente prepara você para trabalhar em áreas contaminadas de uma maneira completa. É legal essa especialização, né? Então esse é um espaço que a gente tira, um tempo que vocês vão ter que tirar para estudar o novo. Estudar o novo. E estudar o novo é uma coisa, não é só aprender, é aprender a aprender. Então é aprender a pegar ali um negócio rápido, a sumarizar, a explicar para outra pessoa, a fazer trabalho acadêmico, a escrever. Isso todas são ferramentas importantes. E também, ao conhecer esse espaço de conhecer o novo, você também conhece os novos problemas, né? Os problemas que a gente está criando hoje, que a gente vai ter que resolver amanhã. Conhecer os novos problemas e conhecer novas maneiras de resolver os velhos problemas que não foram resolvidos ainda. Se eles não foram resolvidos, é porque ainda existem empecilhos grandes que precisam ser equacionados para se encontrar uma solução. Então, esse MBA é bom para ter esse espaço aí para você participar do novo. E é claro que isso poderia ser feito fora do MBA também, mas é muito mais difícil, né? Exige muito mais disciplina, muito mais tempo para você conseguir chegar no mesmo nível de formação. Um, um outro ponto, né? Então, conhecer o novo, conhecer pessoas e instituições é uma coisa importante. Então, vocês vão conhecer os seus colegas. Eu olho aqui, eu estou olhando no formato de grid aqui, esse monte de nomes, que eu vejo alguns eu reconheço, outros não. Vocês são as pessoas que vão dar a linha de como vai ser o setor de áreas contaminadas no futuro. Somos nós. Então, vocês conhecendo, sabendo quem cada um de nós é, o que gosta, o que quer fazer, então isso é muito bom. Mais do que, ou tão importante quanto a questão do conteúdo técnico, né? E aí, gente, conhecendo as pessoas, conhecendo o novo, aprendendo essas ferramentas. Aí a próxima parte é transformar a realidade, é pegar e fazer acontecer, fazer coisas que ninguém nunca fez, resolver problemas que ninguém nunca resolveu, ou que ninguém nunca resolveu aqui no Brasil, né? Essa situação. Se você só parar e pensar 5 minutinhos, você consegue ver um monte de situação que poderia ter sido evitada, que precisa de conhecimento técnico, precisa de gente motivada, preparada, né? Não estou só falando da questão agora que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas você pensar, por exemplo, os casos das grandes áreas contaminadas, microplásticos, PFAS, problema de colapso de solo lá em Alagoas, barragens rompendo, esse tipo de situação, tudo isso aí, ou seja, problemas a gente tem, a gente precisa de gente trabalhando nisso. Aí agora é pegar, né, o conhecimento com a conexão que você tem com as pessoas e instituições, trabalhar nisso. Fazendo isso, gente, eu acho que é uma carreira bem, é o tempo bem gasto, é uma vida bem vivida. E é isso que eu queria dizer. Não sei se eu passei do tempo, Bruno. Depois você me fala aí. Desculpa aí, gente, se passou. Valeu. Tá bom, tá bom. Marcelão tem uma carreira interessante. Eu acompanhei de perto, como acompanhei vários de vocês aí. Ficar velho tem que ter alguma vantagem, né? A Lélia também. Vamos lá, Lélia. Agora você. Conta aí. Você já fala, você trabalha no MBA diretamente. Conta pra gente aí. É verdade, Everton. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Vou conversar uma coisa. Falei assim, não, deixa eu falar por último. Aí eu estou numa situação agora bem complicada. Falei, vou falar o quê?
agora, né? Depois de tudo isso, depois de contado, nossa, passando pelo. Começando, na verdade, ali, né? O Jubal, a Gabriela, o Michel, agora o Marcelo, enfim, acho que o Marcelo fechou tudo. A gente pode, olha, tá ok, é, tá ok, vamos acabar. Mas, enfim, foi muito bom. Ah, eu sou geóloga de formação, né? Me formei na USP, e logo que me formei, já fui para o mercado de trabalho, trabalhei em empresa de consultoria. Logo mais, acabei indo para a Fundunesp, a fundação da Unesp, né? Continuando a trabalhar com áreas contaminadas e lá com o professor Chang, foi hoje eu acabei fazendo um mestrado. No Fundunesp eu fiquei por alguns anos, não vou falar, né, o tempo, lógico, mas assim, eu fiquei por alguns anos lá, a gente dando um apoio técnico às unidades da Petrobras. Depois eu falei assim, não, eu vou continuar focando na minha parte acadêmica, voltei para São Paulo e ingressei no doutorado na engenharia química. E que loucura, né? Porque o que a gente faz da geologia para engenharia química e acabei terminando o meu doutorado lá e atualmente estou no pós-doc, no pós-doutorado, e também junto com uma equipe maravilhosa do MBA de áreas contaminadas. E trazendo o MBA, realmente, Gibol, não tem como não falar senão, da Marilda. Mas por que eu quero falar da Marilda, além de tudo que o Jubal trouxe? Porque um dos objetivos foi a Marilda quem criou a MBA, e o objetivo era que todos tivessem a possibilidade ou de se capacitar, ou de se conhecer, ou entender melhor, se especializar em áreas contaminadas por todo o país. Né? É um curso que não é focado só no estado de São Paulo, é um curso que dá oportunidade para outras pessoas de outros estados e de outros países, né? Como que eu vi aqui que tem o José Madolo, não sei se é assim que pronuncia, por exemplo, né? Que ele é, acho que da Angola, se não me engano. Nós tivemos alunos também que foram do Uruguai. Então, assim, é um curso que ele propicia que pessoas de vários lugares. E aí que eu entro, que é uma das coisas que eu gosto muito do curso, e é lógico que além de propiciar a questão de você se especializar, é a diversidade de pessoas, a diversidade que também que nós temos dentre os professores, né? Existem pessoas, o Jubal falou, a questão da idade. Então, assim, não existe tempo, não existe idade para você se especializar, para você obter conhecimento, para você aplicar algo novo na sua vida, né? Então, a gente, de fato, o curso conta com todas as turmas, nós estamos indo para a quarta turma, e todos os cursos a gente conta com pessoas de diversas idades. A gente conta com pessoas de diversos ramos. Não temos só geólogo. Temos geólogo, por exemplo, a Gabriela, que é engenheira química, né? Tivemos até advogado. Eu acho que eu vi, Jubal, no LinkedIn, alguém perguntando alguma coisa para você. Acho que foi uma postagem de advogado. Eu vi que você respondeu. Obrigada, Jubal. Lá no LinkedIn. Então, são pessoas diversas, são pessoas de empresas de consultoria, tem pessoas de órgãos públicos no Departamento de Meio Ambiente, tem pessoas que são gerentes de indústria que não tem como avaliar ou participar junto com as empresas de consultoria, né, para poder ter uma discussão um pouquinho mais avançada. Então, assim, e isso, as pessoas que se conectam, ou seja, via fórum, né, a gente tem durante as disciplinas, os alunos conseguem enviar mensagens para professores e também tem algumas aulas que elas são online e que ocorrem muitas trocas.
Eu mesmo, nessa turma, eu entrei em várias aulas online e me diverti a beça, porque além do professor dar uma aprofundada no conteúdo, né? E é nítido que os alunos às vezes trazem problemas deles do dia a dia, da indústria, do posto de combustível, enfim. Por quê? Porque nós contamos com professores que são acadêmicos, que são professores da USP, contamos com professores que são do órgão ambiental, né? Por exemplo, da CETESB, da prefeitura, também em São Paulo, nós temos professores. Nós temos professores consultores e também temos professor que é da indústria. Ou seja, né? Então, assim, o curso propicia que o aluno possa tirar diversas dúvidas, além dos grupos de WhatsApp, que a gente sabe que acontece muito, né? E fala do professor, fala do tutor e fala do curso, e que é uma troca enorme. Já vi muita gente conseguir emprego no meio desses grupos, trocar informações em relação ao site contaminado. Então, assim, eu vejo esse curso de especialização como um curso muito dinâmico. Apesar dele ser um EAD, ele é muito dinâmico, né? E traz um crescimento que é aquilo que o Marcelo falou, que vai, né, além só ali do conteúdo técnico que você está obtendo, que a pessoa está obtendo. O curso, ele faz laços, né? E o Jubal é a própria prova que a turma dele se reúne. Encontrei a Kátia esse tempo atrás, que é da turma do Jubal. Ah, Lélia, a gente continua se reunindo. Isso é legal, né? Então, as trocas, elas continuam além do curso. E acho que é isso que eu tenho que falar. Eu acho esse curso ele é incrível e necessário para o nosso país, porque a nível de, vamos falar, né, as pessoas cumprem as coisas quando se tem uma legislação, né? E eu acho que a gente ainda é carente de muita coisa relacionada às áreas contaminadas, né? A gente tem, por exemplo, né, os contaminantes emergentes, que ainda está em estudo, como que ele se comporta, a questão dos nanomateriais. E são conteúdos tudo que o curso traz. Inclusive, uma das professoras, ela entrou e já saiu, que é a que dá contaminantes emergentes. Eu acho que ela não ia querer que eu falasse. Mas, enfim, ela entrou e ela saiu. E então é isso. Eu tenho um carinho enorme para falar do curso, né? A gente vem também querendo atualizar o curso para essa turma. Nós queremos também falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Como que podemos aplicar tanto para áreas contaminadas, no desenvolvimento da monografia, os cuidados que devemos ter, como realmente de fato usar essa ferramenta. Então, além de tudo mais, a gente vem pensando em dar uma atualizada no curso, com temas novos e tudo mais. Acho que é isso, Everton. E obrigada novamente, obrigada a todos que estão aqui Obrigado a presentes. vocês. Gente, falamos demais aqui, mas a gente terminou bem no prazo, que era 10 minutos cada um, dá 1 hora para vocês falarem perfeitamente. Agora é a vez de vocês, vocês podem fazer perguntas. Estamos aqui abertos para tentar ajudar. Alguma dúvida? O Manolo falou que queria fazer uma pergunta, se está aí por aí ainda, pode perguntar. Olá, muito boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite que foi feito pela minha pessoa, através do professor, o senhor Everton de Oliveira, um senhor que eu já sigo há muito tempo via LinkedIn. Não conheço pessoalmente, mas sempre sigo o senhor pelo LinkedIn. E recebi essa mensagem via e-mail, né, o convite de que haveria um evento relacionado às áreas contaminadas. E, primeiramente, sinto muito pelos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, aí no Rio Grande do Sul. É uma pena, são vidas que estão a se perder. Sinto Verdade. muito e vamos continuar a orar e melhorar as situações, não é, que ocorrem dia após dia. Eu sou José Madolo Miguel, formado pela Universidade Federal de Ceará. Sou geólogo de formação.
após a minha graduação, tive a infelicidade do meu pai, tive que voltar para Angola. Eu queria tanto continuar meus estudos, mas não consegui continuar devido à infelicidade do meu pai, tive que voltar. Vo- che- Chegando em Angola, eu recebi a proposta para trabalhar numa mina diamantífera. Nesse momento onde estou a trabalhar, nesse momento encontro-me na mina, inclusive. E ao longo desses anos fiz alguns cursos técnicos que têm a ver com a topografia, que são exatamente as áreas também que estão ligadas à minha área de formação, e a aerofotogrametria. A minha pergunta é, uma vez que eu estou distante do Brasil, não me encontro no Brasil, eu queria mais ou menos saber se a formação, como é que será? Como é que será feita essa formação? Se será feito via online? Como é que será feito a conclusão do curso que a pessoa tem que vir ao Brasil fazer a defesa, ou vai ser mesmo assim via online? E, enfim, acho que é mais ou menos assim por, por enquanto, né? Já não tenho outra pergunta a fazer agora. Obrigado, José Manolo. A Lélia pode responder melhor, mas sim, a ideia é a gente facilitar para pessoas como você, né? Que tá aí trabalhando. A gente sabe que a dificuldade, mesmo dentro do Brasil, você esteve aqui, sabe que é um país gigante, é difícil das pessoas se locomoverem para fazer as coisas presencialmente, então tem que facilitar, assim, para o tamanho do país como o nosso. E aí é natural que a gente expanda para quem fala português. Quanto mais a gente conseguir unir a comunidade que fala português, melhor. Eu sou um defensor assim, de primeira hora, da gente aprender as coisas na nossa própria língua. É importante que a gente fale, é importante falar em inglês, a gente aprende as coisas em inglês, mas é importante que a gente tenha conhecimento técnico na nossa própria língua. Então, por isso a gente faz com que esses cursos tragam pessoas como você. É um orgulho ter uma pessoa como você entre a gente aqui. E tenho certeza que você vai ficar ainda muito melhor do que você já é participando do curso. A Lélia pode acrescentar alguma coisa se ela quiser. Por favor, Lélia. Prazer pelo comando. E sim, o curso ele é totalmente online. A monografia é desenvolvida e defendida online. Você pode fazer reuniões com o seu orientador, toda a distância, marcar o horário que é melhor para você, por causa do fuso horário, né? Isso com certeza. Não precisa vir ao Brasil. Mas se você quiser vir ao Brasil, vai será muito bem-vindo a mim no Departamento de Engenharia Química, que é Sem dúvida, me onde avisa eu para a gente fico. tomar uma cerveja aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. Tá certo, tá certo. É, obrigada. E Obrigado. mais uma coisa, eu peço desculpa por não mostrar o meu rosto, porque o meu computador está sem câmera. Então, peço Fica, desculpa. fica Mas eu posso tranquilo, deixar fica aqui o meu tranquilo. WhatsApp depois, né? Deixo o meu WhatsApp, demora que a gente começa a trocar informações. Lá tem a fotografia e por aí. Certo. Agradeço, obrigado. Alguém tem Obrigado. alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Everton, tem uma pergunta no chat, que é para o Michel. Kellen que fez a pergunta. Vamos lá, Michel, cadê? Você quer Kelly. que eu leia a pergunta ou até Eu leio, mesmo? pode deixar. Queria perguntar para o Michel qual é a importância dos amostradores passivos para áreas contaminadas descaracterizadas. Vou vender meu Como é peixe. que é a tua, Michel? Na verdade, assim, né? Eu costumo falar que nenhuma ferramenta é absoluta. Quanto mais evidência você tiver, melhor, né? Depois que a DD 38 ela foi, ela foi colocada em prática, vieram ali novas opções, né? Na verdade, novas obrigações da CETESB para modelos conceituais, né? O amostrador passivo, ele é muito importante por conta da temporalidade que ele tem. Então, ele é muito mais sensível e ele pode... E se você faz um screening bem feito, se você investe para fazer um screening perfeito, onde a preliminar aponta para... Vamos falar a verdade, né? O que nós temos de contaminação, 80% ou é clorado ou é hidrocarboneto de petróleo. Então, assim, ele vai pegar, né? Então,
Se você tem uma área descaracterizada, que foi implodida, ou áreas cinzas que você tem dúvida, o amostrador passivo ele é uma ferramenta muito indicada, né? Eu posso citar exemplo de um caso que o site era dado como remediado, era uma briga entre uma incorporadora grande e uma multinacional gigante. Essa briga foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A área era dada como a indústria falava que a área estava descontaminada, e aí a incorporadora contratou uma consultoria que fechou o projeto com a gente instalou na época, acho que foram perto de 300 amostradores passivos, o Vessorber, e achou a área-fonte para dar com pau. Então, assim, isso voltou, isso se enrola desde lá, né? E então eu acho que é muito importante, né? Quando saiu a DD38, o César Garcia da Raizen, junto com o Rodrigo Cunha, nos convidou para fazer um teste numa área da Vila Olímpia, da Raizen, que já estava sendo investigada fazia 3 anos, já estava sendo remediada. E a gente foi, né? A CETESB levou o laboratório móvel dela na época, nós instalamos amostradores passivos e a gente descobriu 2 tanques clandestinos na divisa com o prédio. Isso a Raizen não sabia, a consultoria não sabia, e foi num case junto com a CETESB que a gente detectou isso. Tava lá, a hora que deu no amostrador passivo, a hora que desceu um furo assim para fazer um TO15, a broca bateu num tanque, e eram 2 tanques clandestinos, né? Então é muito importante. E é uma outra coisa, né? Que essa questão das ferramentas que vêm, que evoluem, que você tem a MIP, você tem várias ferramentas hoje. Mas se você pegar a época que o Everton começou a investigar, e isso vem vindo, eu tenho certeza que hoje, se for mexer nessas marmitas do passado, aí vai pegar Vai coisa, achar. vai reabrir, eu Vai. não tenho dúvida. Por quê? Não é porque a consultoria fez um trabalho mal feito, não. É porque na época não existia determinadas ferramentas que evoluíram e daqui a alguns anos a gente vai ter outras, né, Everton? Você sabe muito melhor que Opa. eu isso, né? Mas então é muito importante quanto mais linhas de evidência você tiver e o amostrador passivo é uma bem importante. Obrigado, Michel. Ótima, ótima resposta. Gente, perguntas? Aproveitem. Alguém vai perguntar se o Palmeiras vai ser campeão esse ano, de novo? A Vai gente ser. já sabe a resposta. Já. Pergunta, pessoal, por favor. Se eu soubesse que ia ter esse tipo de comentário, eu não tinha nem entrado nesse. Essa hora da noite ainda, né, Michel? Pô. Porra! Pelo menos Rapaz, ganhamos de 2-0. O Coringão ganhou de 2-0. Acabei de eu já ver falei, aqui. olha, a minha piadinha da lâmpada Não, foi mágica boa. Valeu a foi pena, valeu a melhor. pena. Melhor que a sua piada só foi a cara da Bruna. Gente, perguntas, por favor. Aí, ó, tá vendo? Olha lá. Vamos lá, gente. Olha assim, então se não tem mais perguntas, ninguém mais vai fazer nenhuma pergunta, fica à vontade, pode mandar as perguntas para a gente que a gente responde. Voltando, nós que estamos aqui falando somos suspeitos. É uma área, eu disse isso várias vezes, falo isso para minhas filhas, você vê que eu não sou um bom professor que nenhuma das minhas filhas quis continuar na área de áreas contaminadas, foram para áreas diferentes. Mas, se tem uma coisa que a gente aprende na vida é o seguinte: tudo que você estuda e você aprende, você gosta, porque você aprende e o saber te dá como é que fala? Esse conforto técnico e esse prazer intelectual. Então, você conseguir resolver problemas, você conseguir olhar com o olho clínico e entender um problema e saber que você pode ajudar naquele problema, é uma satisfação intelectual, é uma satisfação pessoal. Então, eu sei que quando a gente trabalha, a gente não é igual ao médico que cura um doente, você vê uma resposta rapidamente, mas a gente vê a prevenção que a gente consegue fazer, a gente vê o trabalho que a gente pode deixar para as gerações futuras. É recompensador, recompensador. Então, se vocês têm alguma dúvida na área, não tenham. Vocês vão ver coisas muito legais, vocês vão trabalhar com temas difíceis, temas que envolvem público, temas que envolvem a saúde das pessoas. É recompensador. Eu recomendo demais. Eu sou, repito, sou suspeito, sou um cara que está feliz com a carreira, mas a maioria das pessoas que eu vejo, ou eles mentem para mim, ou eles estão felizes também. Eu vejo o Marcelo, eu vejo o Michel. As pessoas aprendem a gostar e têm valor, tá? Então, eu desejo sucesso a todos vocês.
e que convidem mais gente para fazer o curso, porque a nossa área precisa de muito, muito mais pessoas boas como vocês, para que a gente melhore cada vez mais e cresça no tamanho que essa área precisa. Obrigado a todos, um abraço, espero ver vocês no curso. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, Posso boa falar noite, uma coisa? gente. Claro, pode falar. Qualquer um pode falar. Me chamo Lin Jones, sou engenheiro civil, né? Hoje eu empreendo na área de estaqueamento, gravação de perfil, metálica, essas coisas, né? Ótimo. E eu me interessei pela área justamente porque eu fui fazer a fundação de um. Na verdade, não era fundação, era contenção para fazer o subsolo de um prédio. Só É. que no terreno tinha. Era um antigo posto de gasolina desativado. Aí travaram a obra, não recebi, tomei bica, aí eu me interessei pela área, pela área. Mas minha pergunta não tem nada a ver com isso, né? É, o curso, ele vai ser online, não vão ser aulas gravadas, né? Vão ser online. Seria isso? São as duas coisas. São as duas Hum. coisas. Você tem aula gravada. Assim, a gente já tentou fazer algumas coisas. As pessoas preferem ter aula gravada, mas ter interação com o professor também. A aula gravada te dá o conforto de você assistir a aula no horário que você pode. Você está trabalhando, Uhum. você está viajando. Todo mundo hoje em dia tem seus horários complicados. E outra, locomoção também é difícil, então por isso que o curso online dá essa flexibilidade. E aí tem as aulas síncronas, onde você tem interação com o professor e mais, tem participação com o grupo, para que você não fique sozinho lá estudando, igual o Marcelo que entrou em quarentena antes da hora. Você pode, independente, você vai sim ver gente, é muito importante que você conviva com as pessoas, fale com os professores, fale com os alunos, isso é fundamental. Então, são as duas coisas. Tá, joia. Obrigado pela Isso, obrigado resposta. a você. Até mais. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Everton, você queria fazer um comentário só Claro, Jubal, seja bem-vindo. do Vamos lá. nosso professor, porque foi muito bom para a gente que a gente teve que ir fazer provas na USP, né? E isso trouxe para o grupo inteiro assim uma interatividade maior. Por isso, talvez a nossa turma continue, como a Leila já falou ainda agora, continue transitando, conversando sempre num grupo que nós montamos e até hoje ele permanece. Isso é uma coisa legal também, viu? Mas a metodologia atual, ela também traduz essas coisas, porque os alunos eles podem se reunir para debater até num grupo, num tipo esse que nós estamos fazendo agora. Que eu recomendo, é muito legal e essas coisas você vai conhecendo as pessoas, depois você encontra em eventos, em congressos, essas coisas. Você forma um grupo que você, como disse o Jubal, a gente acaba levando para a vida. É importante ter essa relação profissional que acaba virando amizade e é muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário? Se ninguém tiver mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Parabéns por vocês escolherem uma área que a gente admira muito e que vocês vão ser felizes com ela. Contem com seus amigos, tragam mais gente, a gente precisa muito mais gente trabalhando com a área contaminada, gente boa e que vá tornar essa área ainda mais importante do que ela já é. Agradeço a todos, tá bom? E aí, Bruna, Lélia, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Voltei, perdi uma parte, caí, acho que a Gabriela deve ter avisado, né? Então, Não, Bruna, você quer eu acrescentar alguma coisa? Desculpa, Lélia, te interromper. Pode. imagino, imagino. Pode continuar, se a Bruna tiver alguma coisa. Só, Não, Bruna. não, Lélia, por favor, pode. Eu acho que eu só vou finalizar. Eu quero agradecer, né, todo mundo que participou, tanto as pessoas que dedicaram o seu tempo para estar aqui, escutar, né, os palestrantes, como principalmente os palestrantes que também disponibilizaram o seu tempo, né? A gente sabe que todo mundo anda bem atarefado, então gostaria de agradecer. Espero que todos façam o curso, vai ser bem bacana. E deixo com a Lélia aí para encerrar, tá bom?
Oi, pessoal, também agradeço bastante a participação de vocês, do pessoal também que falou um pouquinho dessa história e falou da importância do curso, né? Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. E também que divulguem, né? Se vocês gostarem, falem para os amigos, colegas profissionais, para, né, para poderem também estar participando desse curso e agregando mais a gente, tá? Eu espero encontrá-los também no desenvolvimento do MBA, né, e que possamos nos falar. Também podem me procurar, caso tenham alguma dúvida, também podem me procurar. Bom, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Parabéns aí a todos vocês pelo trabalho, muito legal. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Até mais. Boa Tchau, boa noite.